Sejam bem-vindos ao Lua de Cleo Tarô. Se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Virgem, essa mensagem pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Algo importante está se reorganizando na sua vida e o tarô mostra que muitas respostas ainda estão na entrelinhas. Se você chegou nesse vídeo, pode não ser por acaso. Existe uma mensagem que pode explicar exatamente o que está acontecendo na sua vida agora. Mesa aberta para Virgem. Virgem, aquilo que você vem construindo em silêncio pode começar a mostrar resultados. Você precisa de calma e reflexão. Respira fundo, que o tarô oriente, que a intuição conduza e que cada mensagem encontre apenas quem está pronto para recebê-la. O que o tarô revela para a Virgem nesse momento? 3 de copas, 4 de copas e o diabo. Virgem, o 3 de copas mostra que existe uma energia de encontro, de conversa ou até mesmo uma reconexão. Pode indicar um momento em que algo que estava distante começa a se aproximar novamente. O 4 de copas mostra um alerta, né? Alguém nessa situação que está se aproximando pode estar indeciso ou emocionalmente fechado. Essa carta fala de alguém que talvez esteja refletindo muito, analisando muito ou até ignorando oportunidades por ainda estar preso em emoções do passado. Existe uma energia aqui de contemplação. Aí aparece o diabo trazendo intensidade para a situação. Essa carta fala de conexões muito fortes energeticamente. Pode indicar uma ligação que é difícil de ignorar ou de romper, mas também ele pede uma consciência, né? Ele mostra que essa situação pode envolver uma atração forte, padrões que vêm se repetindo. Energeticamente, há uma situação que pode se resolver quando houver uma consciência sobre aquilo que realmente conecta duas pessoas. Existe uma mistura de emoção, reflexão e intensidade. Às vezes, aquilo que parece confuso no presente está apenas esperando o momento certo para revelar a verdade por trás da conexão. Mas aqui o que você precisa pensar é que se existe uma situação que está te prendendo, por que ela está te prendendo? O que precisa ser compreendido dessa situação? Vamos perguntar para o tarô? O que precisa ser compreendido nessa situação? O que Virgem precisa compreender nessa situação? Saiu o louco. Sete de espadas. E o as de ouros. Ele ameaçou virar e acabou virando. A pergunta é, o que Virgem precisa compreender dessa situação? Virgem, essa sequência de cartas mostra que existe ainda uma verdade importante que precisa ser vista com mais clareza. O louco, ele fala de novos caminhos, de liberdade de escolhas, que pode te levar para uma direção completamente diferente. Ela convida alguém a se libertar de
tudo aquilo que não acreca mais e olhar para novas possibilidades, né? E aí vem o 7 de copas aqui com um alerta. Ela fala de situações onde nem tudo que parece ser é. Tem coisas aí que não estão totalmente vertadeiras. Pode ser alguém que está agindo de uma forma estratégica, quartando informações, evitando revelar as suas intenções. Às vezes, você vai precisar olhar para essa situação aqui com um pouquinho mais de atenção, percebendo uns detalhes que talvez antes tenham passado desapercebidos. E aí aparece o Ás de Ouros, que é uma carta de oportunidade, né? Ela fala não só de um novo começo mais sólido, mas de uma chance que você vai ter de fazer algo mais alinhado com aquilo que você realmente sente que tem de valor para você. Aqui mostra essa sequência que a compreensão dessa situação pode abrir um caminho para uma coisa mais segura e mais consciente. Às vezes, para a gente enxergar uma situação exatamente como ela é, nós temos que dar uma afastadinha e olhar lá de fora. Que aí nós conseguimos entrar num processo de percepção um pouquinho mais apurada. Aí antes, assim, tudo que parecia azul, você consegue ver algumas camadas, algumas nuances que de repente transforma aquilo em verde, sabe? E perceber a verdade de uma situação exatamente como ela é o que permite a gente se chocar para um novo começo, manifestar alguma coisa que nós queremos de verdade, né? Às vezes, Virgem, o universo não revela tudo de uma vez só, porque algumas verdades só podem ser entendidas quando estamos prontos para enxergá-las. Vamos. O que ajuda a Virgem a enxergar essa situação? O que ajuda? Qual é a ação prática que Virgem deve fazer para conseguir enxergar essa situação como ela realmente é? Uma ação prática para Virgem. Saiu Rei de Paus, 3 de espadas e 8 de espadas. No fundo do deck nós temos Valete de espadas, Rainha de ouros e a estrela. Virgem, aqui a primeira ação prática é você assumir uma posição de coragem, de clareza, de confiança em si mesmo. Essa carta pede para você não se diminuir diante de uma situação, mas para você olhar para ela com firmeza e consciência de quem você é e do seu valor. É o momento de você assumir a sua própria voz, sabe? Se posicionar, não permitir que dúvidas externas diminuam a sua força. Algo precisa ser enfrentado emocionalmente aqui com o 3 de espadas. Pode existir uma ferida, uma decepção, uma verdade difícil de ser reconhecida, sabe? Aquelas coisas que acontecem, que a vida permite que outras pessoas imponham a nós e que às vezes nós não queremos lidar com aquilo porque machuca, porque dói.
E aqui tá falando que o segundo passo é você ter coragem para olhar para essa verdade difícil, reconhecer, aceitar que não havia nada que você podia fazer, né, mais naquela situação, que você não ouviu a sua intuição, né? Vamos ter um pouquinho também de autorresponsabilidade, porque quando vem o 3 de espadas, a nossa intuição já gritou bastante e nós não queremos ouvir. A gente vai tentando olhar para o outro lado até que, pá, né? Acontece. E aí vem o quê? O 8 de espadas, que tá falando que às vezes você pode estar remoendo essa situação e trazendo um pouco de confusão por estar alimentando, né, os medos, suposições, ou estar analisando demais uma coisa que é só sentir, aprender e liberar, né? Porque aí você precisa o quê? Libertar a sua mente desse looping de pensamentos repetitivos. Porque a hora que você liberta a sua mente disso, você se permite olhar para a situação com mais clareza e menos medo. No fundo do TEC, ele traz um caminho importante aqui, né? Ele fala de você observar, investigar e buscar a verdade, mesmo que doa, tá? E aí você vai se envolver, um autocuidado e uma conexão com aquilo que realmente sustenta a sua vida. E aí vem a cura. Essa sequência mostra que quando você busca a verdade, mesmo que possa doer, mantendo seus pés firmes na própria realidade, surge um processo de cura e renovação emocional. Você está aqui num ciclo de compreensão, uma compreensão que vai te levar para uma libertação. Mas quando isso acontece, você vai ter uma clareza que vai te trazer um crescimento muito forte. Às vezes, aquela verdade que dói por algum momento, Virgem, é exatamente ela que vai abrir o caminho para um novo começo, uma cura, mais alinhado com o que você procura. Se essa mensagem falou diretamente com você, talvez seja porque existe algo mais profundo que precisa ser revelado e tratado. As leituras coletivas mostram caminhos, mas a leitura pessoal revela a sua história. Lua de Cleo, quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Beijos da Cleo!